Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais um seminário online do nosso ministério, o Ministério Carlos Ribas, em parceria com o meu Instituto Teológico, o ITEP, Instituto Teológico Escola Pastoral. Esses seminários online são feitos esporadicamente, nós temos a pretensão de fazer 2 por mês, aí em coisa de 15 em 15 dias, com vários temas relevantes para o aluno da teologia e também para o aluno da batalha espiritual, que é um dos focos do nosso ministério. Nós estamos hoje fazendo esse seminário sobre batalha espiritual na questão da quebra de maldições financeiras e vai ser um grande conteúdo para o seu aprendizado, não só para você colocar em prática na sua vida, como também para ajudar aqueles que precisam. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, escritor, conferencista e no meu canal no YouTube nós temos programas semanais de ensino da palavra e ensino de batalha espiritual. Vamos lá então, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje desse seminário online, eu quero falar sobre o conceito do que é maldição. Porque uma das coisas que nós esquecemos no ensino de qualquer área da quebra de maldição ou da batalha espiritual é o que é maldição. Então, qual que é o conceito de maldição? Maldição é tudo aquilo que se opõe à bênção de Deus. Então, muita gente se engana pensando que a pessoa amaldiçoada é uma pessoa maligna, maléfica, uma pessoa que tem alguma interação com demônios, né? Normalmente é costumeiro até pensar assim, que a pessoa amaldiçoada, ela é um satanista, um feiticeiro ou alguém nesse nível. Mas não, tá? A maldição pode estar acometendo uma pessoa por um deslize da pessoa. Deixa eu dar um exemplo para você, meu querido aluno que está assistindo. Imagina um atleta, um corredor, não, um maratonista, um atleta de alta performance, olímpico. Então ele é saudável, ele é bem treinado, ele tem uma planilha de treino de alto nível, ele tem suplementação, enfim, é um grande profissional e é saudável. Não significa que ele é um doente, mas pode acontecer de, num descuido, ele se alimentar com uma comida de rua, talvez não tão bem preparada. Quem sabe essa comida tinha ali algum agente, um parasita, um patógeno, alguma coisa assim, que trouxe a ele uma doença ou trouxe a ele uma infecção alimentar. Ele se contaminou com essa doença. Então, isso tornou ele um doente? Não, ele não é um doente, ele está doente. Ele vai passar por um tratamento medicamentoso, vai ter que repousar, vai demorar alguns dias, talvez semanas, e ele vai ser completamente curado, regenerado, num período de tempo, que ele vai ter que observar esse tempo, vai ter que fazer algumas coisas, despender tempo, dinheiro, a sua própria saúde vai ter que ser tratada para ele voltar a se tornar um atleta saudável. E dentro desse processo de recuperação da saúde, ele vai ter que aprender a não cometer de novo esse erro. Então, acho que uma das primeiras coisas é analisar o que é que ele comeu, onde foi que ele comeu, e nunca mais comer daquilo de novo, para evitar uma nova contaminação. A maldição é mais ou menos isso. A gente sempre pensa, mas o maldito é aquele que não crê em Deus. O maldito é aquele que está desviado da igreja. O maldito é aquele que está no mundo das drogas. E talvez seja o crente, fiel a Deus, inclusive, que está num processo de maldição. Porque fez o que não devia, cometeu algum ato que não devia. Comeu uma comida que não deveria ter comido, não é? E aí, então, acabou se tornando um doente, um enfermo. Acabou se tornando uma pessoa que precisa de tratamento, vai ter que despender de um processo de tratamento. Então, o objetivo desse seminário online é exatamente isso, é te ajudar a identificar possíveis contaminações espirituais que te fizeram estar num estado de maldição financeira,
Nós não vamos falar aqui da maldição existencial, maldição espiritual, da maldição familiar, maldição hereditária. Não, nós falamos isso em outros conteúdos. O seminário anterior, inclusive, era sobre palavras de maldição. E esse é sobre maldição financeira. Num outro seminário, nós vamos falar sobre maldição hereditária e familiar. Então vai ser um outro seminário. Esse vai ser exclusivamente sobre maldição financeira. Para a gente poder entender bem isso, nós precisamos fazer uma análise do livro de Malaquias, não é? Malaquias, capítulo 3. Tem que ser feita essa análise porque ali está o cerne do ensino bíblico sobre maldição. Então, eu vou abrir para vocês aqui o versículo de Malaquias. Vamos pegar o 3:8. Está aqui na tela para você. Vamos lá. 3, do 8 ao 9, né? Será que alguém pode roubar a Deus? Essa pergunta eu sempre fiz, né? Se ele é o dono do ouro e da prata, tem alguém que ousa roubar a Deus? E a gente faz isso. Às vezes sem querer, eu vou explicar, calma lá. Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Percebe que essa análise de Malaquias 3 é tão importante porque Deus, primeiro ele faz uma pergunta, será que alguém pode roubar a Deus? Aí ele afirma, mas vocês estão me roubando. Então há um roubo acontecendo. E ainda perguntam, em que te roubamos? Porque nós estamos roubando a Deus de forma inconsciente, ou até de forma inconsequente, nós não estamos sabendo a consequência dos nossos atos. Aí Deus fala, através do profeta Malaquias, nos dízimos e nas ofertas. Agora preste atenção no verso 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Querido, existem várias maldições, né? Mas vamos colocar agora 3 tipos de maldições que existem, tá bom? Um é a maldição que o ser humano pode lançar sobre outro ser humano. Eu falei isso no seminário anterior sobre palavras de maldição, que talvez ano que vem fique disponível para quem não assistiu. É a maldição que um homem lança sobre outro homem, né? Homem no sentido genérico, né? Pode ser o ser humano, né? Um homem, uma mulher, lança sobre outra pessoa. Existe a maldição que o diabo lança sobre o ser humano, tá? Através do pecado, das brechas, das legalidades, aí o diabo tem o poder, a autoridade, pela legalidade que nós damos a ele, de nos amaldiçoar. E existem as maldições que Deus coloca sobre nós. Aí eu pergunto para você, a maldição que um homem lança contra mim, eu consigo repreender em nome de Jesus. A maldição que o diabo lança contra mim, eu consigo repreender em nome de Jesus. Né? Ambas, eu preciso fechar portas, cancelar legalidades, confessar pecados, mudar a estrutura da minha vida espiritual e cristã, mas eu consigo repreender isso em nome de Jesus. Mas quando é Deus quem está me amaldiçoando, como é que eu repreendo isso? Tem como você repreender Deus em nome de Jesus? Né? Óbvio que não. Então, esses versículos 8 e 9 são muito importantes para nós. Porque aqui diz, vocês estão me roubando. Então, acho que o ponto principal para nós entendermos maldição financeira é entender no que nós estamos roubando a Deus. Porque aí nós vamos passar para um outro patamar. Nós vamos corrigir nossas atitudes diante de Deus e vamos nos manter em santidade. A maldição não nos alcança. Tá? Tem um outro versículo aqui que eu vou colocar para vocês agora, que é o versículo seguinte. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Esse termo, bênção sem medida,
ele indica que a bênção ela não tem um tamanho pré-estabelecido, ok? Tem gente que fala, ó, bênção sem medida é tanta bênção que eu não consigo carregar, né? Captar. E não. Pode ser uma bênção grande, uma bênção pequena. É uma bênção que vai ser suficiente. Vem da palavra hebraica daí. Suficiência. Ela vem como algo que vai ser suficiente para nós. Você percebe que para uns algo pequeno é suficiente, que para outros não é? Eu estava até conversando hoje com meu filho mais velho, comentando até em tom de brincadeira, uma postagem que eu vi nas redes sociais de uma foto de um carro que estava escrito assim no vidro: foi Deus quem me deu. E embaixo é uma plaquinha escrito vende-se. Aí eu falei, olha só, o cara recebeu de Deus, está botando à venda, é ingrato. Aí o meu filho falou, pai, se fosse um palio não teria sido Deus quem tinha dado. Aí eu falei, muito pelo contrário, existem missionários no campo missionário que estão orando por um carro menor ou pior que um palio. Estão orando por um Fusquinha, estão orando por uma Brasília, por um Fiat Uno. Inclusive, eu, enquanto missionário, fui missionário com Fusquinha no campo missionário. E fiz viagens de Fusca no inverno, congelando temperaturas abaixo de zero, com o Fusquinha feliz fazendo a obra do Senhor. Então, assim, para mim aquele Fusca era suficiente. Então aquilo ali era a bênção sem medida que Deus havia me dado. Eu não estava lá orando a Deus, Senhor, me dá uma Ferrari, me dá uma Lamborghini. Já pensou você ser missionário com uma Lamborghini, com uma Ferrari? Não tem como, né? Então você tem que ter a suficiência. Então o texto aqui, ele é muito importante, porque ele diz, tragam todos os dízimos. Querido, nós vamos falar em primeiro momento sobre dízimo. Você que é cristão, tudo que vem à sua mão, você precisa separar 10% para entregar ao Senhor. Se você não faz isso, você sofre uma maldição vinda de Deus. E aí eu vou te contar um negócio. Maldição vinda de Deus não tem para quem recorrer, ok? Mas por que ali o texto está tragam todos os dízimos e não está traga o dízimo à casa do tesouro? Por que tem um plural ali? Né? Tem uma quantidade. Porque nem sempre nós recebemos apenas o salário. Não é? Nós recebemos salário, nós recebemos bonificações, nós recebemos comissões, nós recebemos venda de algum produto, nós recebemos várias coisas. Então eu preciso ter uma consciência de santidade, não só santidade espiritual, como também uma consciência de santidade financeira. Guarde esta palavra, anote num caderno agora, ó, santidade financeira. Muito importante você pensar nisso. E nessa minha consciência de santidade financeira, eu saber dar o meu dízimo de tudo. Vou dar um exemplo para você. Eu recebo um salário de X por mês. Então eu sei quanto é meu dízimo. Se eu recebo por mês, eu sou empregado de uma loja ou de uma fábrica de travesseiros. Eu recebo por mês R$2.000. Então eu sei que R$200 é o meu dízimo. Mas desconta INSS, não sei o quê. Irmão, você vai correr o risco de pecar contra Deus por causa de alguns reaisinhos a mais ou a menos, por uma questão de você entregar 200 ou entregar 187, assim, uma coisa assim. Essa é a mesquinhez do seu coração? É isso? Não. O coração doador não está preocupado se tem 13 ou 14 ou 15 reais a mais ou não. Ele entrega do que ele recebe. Mas aí você vai e vende, deixa eu pegar aqui o meu óculos. Você vai, você tem 2, 3 óculos lá, você vende o seu óculos para alguém. Esse óculos é seu, tá pago, mas você vai e vende ele. Eu acabei de estragar meu óculos. Você vai e vende ele. E vende por, sei lá quanto custa um óculos desse, não sei. Mas vai lá, vamos supor que custe lá R$100. Não deve ser, mas R$100. Você tem que dar o dízimo dos R$100 que você vendeu. Você tem que separar R$10 e entregar.
essa é a hora em que muita gente vai dizer, ah não, com isso eu não concordo. Por que você não concorda com isso? Vamos lá. Porque na sua mente, você recebeu R$2.000 de salário há um tempo atrás, com esses R$2.000 você separou o dízimo, então seu dinheiro é dizimado, e aí você pegou desses 1.800 que lhe sobraram, que são seus, e comprou óculos. Então, na sua mente, esse óculos já é santificado pelo dízimo que você deu daquele salário quando você comprou. Mas agora você está vendendo o óculos. É uma outra transação comercial. Então, você tem que dizimar dessa transação comercial. Por isso que o texto diz, tragam todos os dízimos. Olha, uma outra questão interessante. Vamos supor que eu tenho um comércio e eu recebo por mês R$10.000 de lucro do meu comércio. Então eu pego esses R$10.000, separo o meu dízimo, R$1.000, entrego à igreja, restam a mim R$9.000, que é o meu dízimo. Sou grato a Deus que me deu prosperidade financeira, me deu abundância, eu ganho 10.000 por mês, mas 9 são meus de fato e R$1.000 é o dízimo que eu entrego a Deus na igreja onde eu congrego. Aí eu pego desses 9.000 que me restam e dou R$3.000 para minha esposa, todos os meses. A minha esposa recebeu da minha mão R$3.000. Esses R$3.000 fazem parte do valor que eu já dizimei a Deus, porque eu dizimei 1.000, sobrou 9, dos 9 eu tirei 3 e dei para minha esposa. Mas ela tem que dizimar, porque ela recebeu nas suas mãos um valor que outrora não lhe pertencia, não era dela. Como a minha esposa não trabalha, então eu sou o mantenedor, eu sou o sustentador dela, então eu dei esse dinheiro. Mas isso se for em sentido, no sentido da mesada, tem uns nomes feios que eu não gosto nem de falar, né? Mesada para a esposa, não precisa de mesada, né? Sua esposa não é sua filha, enfim. Mas se é o caso, como aqui em casa, todo o dinheiro que entra aqui em casa é nosso. Então esse dinheiro já é separado do dízimo, então pertence tanto a mim quanto a minha esposa. Nesse caso, todo o dinheiro pertence à família. Não tem ela só pode usar dentro daquele valor pré-estipulado. Você só pode gastar dentro desses 3.000. Não. Ela pode gastar o que ela bem entender, porque o dinheiro também é dela. Mas se o marido tem esse senso de divisão, não é? Não, o meu dinheiro é esse e o teu dinheiro é esse. Quando a esposa recebe das mãos do marido, ela precisa dizimar, porque é como se fosse o salário mensal dela. Se dos 3.000 ela dizimou 300, sobrou 2.700. Se dos 3.000, né, os 2.700 que sobraram, ela resolver dar R$1.000 para o filho dela, que também é cristão, todo mês, agora assim como uma mesada, o filho tem que pegar desses R$1.000 e dizimar 100. Porque também é como se ela fosse empregadora e ele fosse o empregado e recebesse o salário. Então assim, mas para entender isso tem que ter santidade financeira. Tem gente que não tem, porque é apegado ao dinheiro. Tem gente que, não, Deus o livre, que eu vou ficar dando essa quantia de dinheiro na igreja. Porque é apegado ao dinheiro. Só que nós temos que lembrar que nós não vamos levar nada aqui da terra para a eternidade com Jesus. Eu li uma carta hoje de uma médica de 40 anos que infelizmente faleceu de câncer. E ela deixou uma carta nos últimos dias de vida, dizendo, entre muitas coisas, dizendo algo assim: todo o dinheiro que eu guardei, tudo que eu me privei de ter qualidade de vida para guardar dinheiro, pensando num futuro que eu não cheguei a ter. E ela se arrependia, de certa forma, de ter trabalhado tanto e economizado tanto, pensando que ela teria um futuro com 60, 70, 80 anos de idade, mas ela morreu com 40. E ela diz nessa carta: muitos deixam de viver agora para se preparar para um futuro que eles não têm qualquer domínio se esse futuro vai existir nas suas vidas ou não. Não tem um pingo de certeza se vai haver um futuro para si ou não. Então, quando nós somos apegados ao dinheiro, nós não conseguimos ser fiéis no dízimo, não tem jeito. Nós achamos que aquele dinheiro é nosso e nós nos apropriamos daquilo que é do Senhor. E aí Deus nos chama de ladrão. Eu volto o versículo anterior. Deus nos chama de ladrão. Vocês estão me roubando.
Porque nós estamos nos apropriando daquilo que pertence ao Senhor, ok? Mas quando nós somos fiéis a Deus, como diz esse versículo 10, ocorre algo interessante. Antes disso, vamos só concluir aqui essa leitura do 10, né? Ponham-me à prova nisso. Olha que interessante. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Só voltando aqui a tragam todos os dízimos à casa do tesouro, esse é um assunto muito extenso e é necessário que nós falemos bastante dele. Existem várias coisas que nós precisamos entender sobre o dízimo. O dízimo não é aquilo que te sobra do que você ganha, mas é daquilo que você ganha, ok? Voltando ao pensamento do lojista, tem uma loja de calçados, por exemplo. Então ele fatura na loja dele 100 mil por mês. Mas ele paga funcionários, ele não precisa dizimar disso, porque ele está pagando funcionário, o dinheiro do funcionário. Quem tem que dizimar é o funcionário se for cristão. Ou se tiver bom senso, porque eu conheço pessoas que não são cristãos e que dão o dízimo ao Senhor na igreja e Deus os tem prosperado. Mas ele paga funcionário, ele paga produto, né, os fornecedores e tal. E sobra para ele 30 mil reais. 30 mil. Só que desses 30 mil, ele tem 20 mil investidos já. Desses 20 mil, ele está pagando a faculdade dele, da mulher de 2 filhos. Ele está investindo dinheiro, comprando dólar, ou ouro, ou tesouro nacional, algum investimento assim. Ele está pagando financiamento da sua casa e de 2 carros, por exemplo. Sei lá se com 20 mil dá para fazer tudo isso. E sobra em cash na conta para ele comprar comida, para ele passear, para ele viajar, para abastecer os carros e tal, 10 mil. Esse cash de 10 mil é o que ele dizima. Ele vai lá na igreja dele, dá 1.000. Mas só que o que deu de lucro da empresa dele, da loja dele de calçados, naquele mês, foi 30 mil. O dízimo dele é 3 mil. Porque independente se você comprou ouro ou dólar, é o lucro do seu mês. Esse dinheiro te pertence. Independente se você está pagando a parcela de uma casa, mas é porque você comprou a casa. Por exemplo, eu ganho lá 2 mil reais, comprei uma geladeira. Eu vou dizimar só do que me sobrou nas mãos? A parcela da geladeira eu não vou dizimar? Vai sobrar pouquíssimo para eu dar o dízimo. Porque eu vou gastar tudo antes. Vou pagar água, luz, telefone, aluguel, a geladeira, o mercado. Eu que sobrar eu dou o dízimo? Tá roubando a Deus. Aí se torna amaldiçoado. E não percebe. E eu vou falar um pouquinho sobre o timing da maldição. Tá? Então assim, lucrou 30 mil. Mas você tem investimentos e coisas que você está pagando porque você tem salário, porque está entrando dinheiro todo mês. Esse valor precisa ser dizimado. Se você só dizima daquilo que está vindo em cash na sua mão, você está roubando a Deus. Tome cuidado porque você está sendo amaldiçoado. O que acontece? Eu vou terminar de ler esse versículo e vou falar sobre o timing da maldição, ok? Para que haja mantimento na minha casa. O dízimo ele vai trazer mantimento na casa de Deus. Por isso que é importante você entregar o seu dízimo na igreja que você congrega. Eu vi muita gente cometer o erro e até me perguntar sobre isso e eu afirmei que é um erro. A pessoa ganha muito dinheiro, bota lá, ganha 30 mil, tem 3 mil de dízimo e ele acha que é muito dar 3 mil na igreja. Então ele dá 1.000 na igreja dele, dá mais 500 pro Silas Malafaia, mais 500 pro R.R. Soares, pros caras da TV, dá mais 1.000 numa creche. Está errado. A palavra de Deus diz que o dízimo ele é entregue para que na casa do tesouro, é tesouraria, para que haja mantimento na minha casa. Deus te colocou na sua igreja e te prosperou financeiramente para que você seja o mantenedor da igreja, para que o teu dízimo traga mantimento na igreja, para que o teu dízimo sustente as bases da igreja, obra missionária, sacerdócio, a vida pastoral. Eu não sei se eu encontro coisa mais triste do que pastor tendo que trabalhar de vendedor da Rinodê. Não estou desmerecendo o Rinodê. Vendedor de colchão, pedreiro. Não estou desmerecendo profissão nenhuma. Eu estou dizendo que eu acho coisa mais triste o pastor ter que trabalhar com essas coisas porque isso vai lhe trazer sustento. Porque isso vai lhe trazer dinheiro. Porque ele precisa também que os filhos façam faculdade, que a esposa faça faculdade, que tenha um dinheiro para ir no médico, caso precise, comprar um remédio ou algo assim. E a igreja, por ter crentes que estão prosperando, que Deus está abençoando financeiramente, mas não
têm santidade financeira acabam colocando o dinheiro que é do Senhor, para sustentar a casa do Senhor, nas mãos de outras pessoas. E quem perece é a casa do Senhor. E aí eu clamo a ti, meu irmão, pela sua consciência como cristão. Deus não te colocou na sua igreja para você tirar o que é de Deus. Deus te colocou aí porque você tem recurso. E talvez você nem tinha recurso quando Deus te colocou na igreja. Eu já vi vários casos de irmãos que eram pobres, não tinham dinheiro, o pastor orou, a igreja foi uma bênção para ele, ele enriqueceu e nunca deu um dízimo na igreja. Por que isso? Porque o diabo cega a pessoa? Também, mas porque é mal intencionado. Isso é um problema nos dias de hoje. Nós somos tão apegados a dinheiro, a felicidade, um relógio, um celular, isso me traz felicidade. E aí gente, pelo amor de Deus, eu já vi pastores não terem uma galinha para assar no Natal, porque a igreja não tinha caixa para dar para o pastor uma cesta de Natal. Então o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Aí Deus fala: ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Você já parou para pensar que Deus podia falar as portas dos céus? Mas Deus preferiu falar, aonde aqui? Janelas dos céus. Por que Deus falou janela do céu? Porque a janela é a única forma de entrada numa casa que a tranca só fica para dentro. Ninguém consegue ir com uma chave e abrir a janela por fora. A porta tem tranca por dentro e por fora. Você tranca ela quando está dentro da casa para se proteger, tranca ela quando você sai para deixar a casa protegida. Você abre ela para entrar, fecha, abre ela para sair, fecha. Janela não. Janela só é aberta quando o dono da casa está dentro dela. E as janelas aqui são janelas dos céus, ou seja, só o dono da casa está dentro do céu, que é o Senhor. Então uma janela é um portal espiritual que só Deus pode abrir na sua vida. Não tem como você abrir isso de outra forma. Você tem que fazer com que funcione alguma coisa lá no céu, para que Deus abra a janela e derrame as bênçãos sem medida sobre a sua vida. Lembrando de Mateus capítulo 16, verso 19, a Bíblia fala: o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. O que é ligar? É abrir. Então, o que você liga na terra, você entrega o seu dízimo certinho, você faz com que abra lá nos céus essas janelas espirituais. Ok? Deixa eu falar do time da maldição. A maldição, ela não acontece da noite para o dia. Porque quando nós recebemos uma maldição, há um processo espiritual acontecendo. Ela vem de um cunho espiritual. Então, por exemplo, a maldição que o diabo lança, ele não vai fazer com que no dia seguinte você já caia de cama doente, seu carro estrague, seu filho fique doente também. Ele vai deixar com que essa maldição vá apodrecendo a sua vida por dentro, por longos anos. Vai chegar um momento que você vai se esquecer da maldição. E você vai achar que é comum fazer o errado, porque não teve nenhuma consequência com isso. E aí lá na frente, daqui 5, 10 anos, alguém rouba tudo que você tem. Você faz um negócio, dá tudo errado, você perde tudo. Veja o Ike Batista, por exemplo. Não é? Não estou dizendo que ele teve uma maldição, possivelmente sim, mas foi o 8º ou 5º homem mais rico do mundo, não tenho certeza, acho que é o 8º, e de repente, pum, né? Isso pode acontecer com você. Uma maldição pode fazer isso com você. E Deus? Deus tem um tempo, Deus está na eternidade, Deus está no Kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez você hoje está pensando em um mês, um ano, mas talvez a maldição que você contrai hoje possa ser ativada lá na frente, daqui 5, 10 anos. E quantos andarilhos nós não vemos pelas ruas aí que as pessoas dizem: olha, esse aí era um homem rico, tem família rica, ficou louco, tá andando na rua. Fruto de uma maldição. Mas o que acontece com quem é fiel no dízimo? Deixa eu botar outro versículo para você aqui, ó. Versículo 11, dentro da análise de Malaquias 3. Por causa de vocês, anote esse nome, repreenderei o devorador, o que devora, para que não consuma os produtos da terra, ou seja, a lavoura de quem planta,
o salário de quem trabalha e recebe, as bonificações de quem tem comissão, né? As comissões. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Ou seja, você não vai ter uma vida incerta. Você sabe que vai plantar, vai colher, vai plantar de novo, vai colher e vai ter esses ciclos de bênção, de prosperidade, de colheita sempre. Não vai viver com quem ilumina até a próxima curva e não sabe o que tem depois da próxima curva. Que está 6 meses bem e depois 6 meses mal. Fecha um grande contrato e usufrui do fruto desse grande contrato, mas o próximo contrato não fecha. E o outro não. E vive na dependência de um novo grande contrato, porque esse já morreu. O que Deus quer é que sempre tenha fruto no seu campo. Isso é uma promessa de Deus. Olha, diz o Senhor dos exércitos. Então nós temos que pensar de uma forma bastante lúcida em relação a isso. Como que nós vamos entregar dízimos e ofertas? E aí percebam lá em Malaquias, deixa eu até colocar de novo aqui, cadê? Malaquias 3, 8 e 9, né? No que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso foi bom eu ter lembrado agora, eu ia passar batido. Porque nós esquecemos, nós priorizamos tanto o dízimo e acabamos esquecendo que tem muita gente que rouba a Deus nas ofertas. Eu conheço pessoas, sou pastor há quase 18 anos mais ou menos. 16, 17 anos. E eu conheci muita gente ao longo da minha caminhada pastoral que dava o dízimo certinho e vivia pessimamente. Né? Vivia mal. Vivia sem prosperidade. Mas era fiel no dízimo. Aí eu fiquei me perguntando, mas como que o camarada é fiel no dízimo e ainda assim não prospera? Eu conheço vários, inclusive. Porque ele era fiel no dízimo, mas ele nunca ofertava. E a oferta é um ato de libertação. Porque você ofertar... Eu estava numa igreja esses dias atrás. É ruim, irmãos, quando você vê as coisas. É péssimo. Eu estava numa igreja esses dias atrás e eu tenho um ato de ofertar, muito particular meu. Eu sempre oferto a melhor nota que eu tiver na carteira, ou se eu não tiver notas boas, se eu não tiver uma nota de 100 ou de 50, eu oferto 2 de 20, 3 de 20. O quanto mais eu puder ofertar naquela noite. Nem sempre você está com grana na carteira para ofertar o suficiente. Mas quando eu tenho, eu me privo de comer um hambúrguer, eu me privo de tomar um suco, um sorvete, um açaí. Eu me privo para poder ofertar. Tá? Esse é um princípio que eu tenho no meu coração e aqui em casa. E aí eu fui pegar minha oferta e olhei para o lado, para trás ou para o lado, e tinha um irmão que eu sei que é um irmão de muitas posses, é um irmão que tem carro importado, é um irmão que tem várias casas, inclusive casas em condomínios de alto padrão. É um irmão muito bem empregado, com a esposa muito bem empregada, com os filhos muito bem empregados. E eu vi o irmão tirando R$2 da carteira para colocar no gasofilaço da oferta. Aí eu fiquei pensando, o que adianta Deus dar tanto dinheiro para um camarada que tem um coração no dinheiro e não na obra? Talvez ele diga, não, mas o meu dízimo é 5 mil por mês. Ok. Mas e oferta? O fato de eu dar 5 mil de dízimo por mês me dá o direito de entregar R$2 de oferta? Né? Quem sabe eu esteja julgando mal, quem sabe ele deu 300, 500 reais todos os cultos do mês, e justo naquele dia que eu olhei, só tinha R$2 na carteira e ele deu tudo que ele tinha. Né? Não vou fazer juízo de valor agora, quem sabe realmente eu esteja julgando mal. Mas serve como ilustração para a gente pensar nisso, como tem pessoas ricas que são mesquinhas. Eu tenho uma história muito interessante que eu vivi há uns 2 anos atrás. Sempre que eu vou numa cidade para pregar numa igreja, é comum que a igreja tenha uma ansiedade, uma expectativa em me receber, porque afinal de contas eles me convidaram e eu sou um pouco conhecido, e aí vai vir aquele pastor que as pessoas assistem no YouTube ou que tem os livros, enfim. E mandaram um irmão muito rico me buscar no aeroporto. Ele tinha um carro que eu não me lembro a marca, mas era um carro muito chique, muito carro de rico mesmo, sabe? Aquele carro que não tem chave, que o carro sabe que você está chegando perto e ele já abre a porta. Eu não sabia nem como abrir o vidro do carro. Acostumado com carro popular, eu vou andar em carro de rico. E aí,
Ele perguntou, o senhor quer ir pro hotel ou quer almoçar? Já era 12:20 mais ou menos. Eu falei, irmão, vamos almoçar logo, né? A gente almoça, eu vou pro hotel, tomo um banho, descanso e me preparo pro culto. Fomos pro hotel, fomos pra uma churrascaria muito chique. Caríssima. Almoçamos. Eu me lembro que o meu almoço e o dele deu, sei lá, não me lembro bem o valor, mas era R$300. Ou 280. E ele botou 3 notas de 100 e falou pro garçom, não, pode ficar com o troco. R$20 de gorjeta. Muito bom. Entramos no carro, paramos no sinal, tinha um camarada fazendo malabarismo no sinal, mas o cara era muito, muito bom. Era como se fosse um artista de circo mesmo. Não era aqueles drogados que a gente vê por aí. O cara era muito bom mesmo. Tava tipo com 6 coisas pra cima, não sei o que e tal. E eu comentei com ele, falei, rapaz, esse cara é um artista mesmo. Baixa a janela aqui, que eu não sabia onde que baixava a janela. Baixa a janela aqui que eu vou dar um dinheiro pra ele. E ele falou, não, faço questão. Pegou R$10 e pam pro cara. Pô, eu ia dar R$2. Deu R$10. Eu pensei, poxa, ele deu R$20 pro garçom, deu R$10 pro malabarista. Fui pro hotel. Antes do culto ele me buscou. Fui pra igreja e tal. E ficamos sentados juntos. Na hora do ofertório, aí eu com a minha maldade, eu fiquei pensando, esse camarada deu R$20 pra um garçom. Deu R$10 pra um artista de rua. Quanto que ele vai dar de oferta aqui pra Deus? Aí eu peguei minha oferta, eram envelopes, né? Coloquei no meu envelope e fiquei olhando pra ele assim, ó, dando aquela disfarçada. Aí ele tirou R$5 e colocou no envelope. E eu fiquei pensando, irmãos, você que é meu aluno e é meu irmão em Cristo, ele deu R$20 pra um garçom, ele deu R$10 pra um artista de rua. Custava ele dar mais pra Deus? Por que ele deu só R$5 pra Deus? Aí me veio aquele estalo. É porque ele não queria impressionar a Deus com a oferta dele. Ele queria me impressionar. Então ele quis dar uma gorjeta alta pro garçom, para me impressionar. Quis dar um dinheiro legal pro artista de rua, quis me impressionar. Mas na hora de impressionar quem realmente ele deveria ter impressionado, que é o Senhor, ele falhou. Então, quando você for ofertar, pensa nisso. Lembre que a oferta, ela faz parte do que nos livra da maldição. Não é só o dízimo, também é a oferta, ok? Bom, nós lemos ali algo interessante sobre os gafanhotos, não é? E eu gostaria de saber, de ver junto com você, quem são esses gafanhotos, ok? Abra sua Bíblia aí, por favor. Deixa eu jogar, tem uma telinha bonita aqui, ó. Pera aí, deixa eu só tirar aqui antes. Vamos lá. Para você depois procurar, você tem alguns 30 dias para ver esse vídeo, tá? Então vamos lá, tem as telas bonitas aqui. Ó, quem são os gafanhotos? Depois quando você for procurar no vídeo, você quer, só quero aquela parte dos gafanhotos, você já acha mais fácil com essas telinhas, tá? Vamos lá então. Abre sua Bíblia aí, em Joel, capítulo 1, 24. Tem um texto muito importante, tá? Tá pequenininha aqui a letra. Se você estiver assistindo numa televisão, mais fácil. Se estiver no smartphone, vai ficar mais difícil. Mas eu fiz questão de colocar todo o texto aqui nesse Lower Third. Se não, você procura na sua Bíblia aí. Joel, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. E o que Joel está explicando? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então nós vemos aqui, queridos, uma sequência de 4 gafanhotos, não é? Que estão ligados de forma explicativa. Um cortou, né? Na verdade, um cortou, o outro migrou, o outro devorou e o outro destruiu. Dizimando de vez, acabando de vez com tudo aquilo que era nosso.
Por isso a importância de não cair nas mãos do gafanhoto. Quando nós lemos o texto de Malaquias 3, fala assim, né? Deus falando, por vossa causa eu repreenderei o devorador. Você percebe que o devorador é só um dos 4 gafanhotos. Então aí já, você que é mais lógico, tem um raciocínio mais rápido, já percebeu que o dízimo repreende o devorador. Então o dízimo consegue repreender apenas um dos 4 gafanhotos. E os outros 3 que restaram, o cortador, o migrador e o destruidor, o que repreende? Olha que interessante. Quando a gente muda o texto aqui, deixa eu botar aqui o texto seguinte. Joel capítulo 2, verso 25. Depois que a pessoa se arrependeu dos caminhos maus e tortuosos e voltou a ser um ofertante a Deus, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Aí Joel coloca o migrador, o cortador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. É Deus falando. Então a gente percebe que a restituição de Deus na vida de quem é um ofertante fiel, quem faz votos e cumpre os votos com Deus, quem oferta de forma fiel, só é do que foi consumido pelo migrador, pelo cortador e pelo destruidor. Só existe restituição do que foi consumido por esses 3 gafanhotos. Migrador, cortador e destruidor. O que o devorador consumiu, não há restituição. Por isso você tem que tomar muito cuidado com o dízimo, porque se você deixou de receber alguma coisa porque foi infiel no dízimo, não volta. O que o devorador consome não tem restituição. Só há restituição por aquilo que foi consumido pelo cortador, pelo migrador e pelo destruidor. E eu pensei por muitos anos que os gafanhotos eram demônios. Eu tive até ensinos meus do passado dizendo que são demônios. Aí um dia eu comecei a pensar, mas espera aí, não existe um demônio no inferno que não seja repreendido em nome de Jesus. Né? Que demônio que é tão poderoso que o nome de Jesus não pode repreendê-lo? Então, como que o devorador, que é um gafanhoto, só é repreendido pelo dízimo, é repreendido pela fidelidade? Porque não é um demônio. Faz parte do exército de Deus. Aí o verso 25 do capítulo 2 de Joel explica melhor. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, cortador, destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. O que é o grande exército de Deus? O meu grande exército? O exército de anjos. Os gafanhotos são uma forma de correção que Deus tem na vida de quem é infiel. Você sabe que Deus repreende quem Ele ama. É como nós que somos pais, de vez em quando damos uma bronca nos filhos, né? De vez em quando damos tapinha, um castigo, vai ficar sem videogame, sem televisão, algo assim. Deus, Ele faz isso. E a forma com que Deus pune o infiel é enviando esses gafanhotos, esses seres espirituais, denominados biblicamente como gafanhotos, e eles agem de forma interessante. O que corta, ele impede, era algo que você tinha, ele cortou, mas dá para você recuperar, né? Daí vem um migrador e leva longe de você. Aí vem o devorador, devora para que você não possa recuperar. Então não tem como recuperar o que o devorador devorou. E o destruidor é aquele que bota fim nas coisas, ele destrói. Mas ainda Deus tem misericórdia e ainda dá para recuperar o que o destruidor destruiu. Então nós temos que ser fiéis em dízimos e ofertas para evitar a ação dos gafanhotos nas nossas vidas. Talvez você esteja perguntando, e é justo até que você pergunte, como que eu vou saber como ser fiel na oferta? Porque as ofertas, elas são voluntárias. Deus ama quem dá com alegria. Então, exatamente isso. Eu tenho uma regrinha de oferta. Não é? Eu tenho facilidade em gastar R$50 com um doce no shopping, um café, um bolo. Aí você deve estar pensando, que shopping que você está indo, hein? Que R$50 no café e um bolo. Mas aí, coloca aí, né? Eu, minha esposa, meus filhos, um docinho. Eu tenho facilidade em gastar isso, não é só naqueles dias de passeio de família. Às vezes estamos andando, vamos entrar aqui tomar um café e tal. Eu tenho essa facilidade de gastar? Tenho. Então eu tenho que ter a mesma facilidade em ofertar. Agora, se a vida está difícil em todas as outras áreas, eu reservo também a minha oferta de forma difícil.
Mas se a vida está fácil nas outras áreas, eu preciso também, de forma fácil, liberal, dar ofertas na igreja. Então eu calculo meu índice de oferta na igreja com o meu índice de gastos na qualidade de vida. Não é? Por exemplo, você compra um aplicativo de celular, paga R$10 no aplicativo de celular. Então, caramba, e vai dar R$2 de oferta na igreja? Se num aplicativo de celular você pagou 10, não é? Eu estou falando de gastos com futilidade. Você viveria sem esse aplicativo. Você viveria sem aquele café naquele dia, com aquele bolo. Você viveria sem essas amenidades, não é? Você viveria. Então, eu faço essa matemática, não é? Eu penso dessa forma, tá bom? E aí vem uma questão importante a se pensar, que é as situações que geram maldições financeiras. Porque nós vimos até agora a infidelidade, nós vimos até agora o ato de dizimar errado, nós vimos até agora o ato de ofertar errado, mas o que mais pode gerar maldições financeiras? Uma das causas da maldição, vamos pegar a etimologia da palavra maldito. Olha que interessante, maldito. Ou seja, algo que foi dito de forma maligna. Tem muita gente que se amaldiçoou financeiramente pela boca, falando que não devia, né? Pegando seu salário e dizendo, esse salário aqui é um salário de fome, isso aqui é um salário de miséria, eu nunca vou romper na minha vida ganhando o que eu ganho, eu nunca vou chegar no patamar que eu desejo nessa empresa, mesmo que seja verdade, mesmo que é verdade, você não vai chegar, você precisa de um emprego melhor, mas é o que você tem para hoje, meu filho, é o que Deus te deu, a tua capacidade de conseguir emprego foi essa, você está aí. Então não amaldiçoe, muito pelo contrário, bendiga o lugar que você está. Abençoe as pessoas que contribuem com a sua vida financeira. Lute para que o seu salário seja o melhor usado possível. Separe o seu dízimo, separe a sua oferta com aquilo que lhe sobra, que é seu, que é a maior parte. Gaste com sabedoria, administre bem, não use com futilidade, está difícil para todo mundo. Não olhe por irmão que está gastando dissolutamente, queira ser como ele. Não, prive-se de alguns confortos, prive-se de alguns privilégios, mas mantenha uma vida segura, tranquila, que te faça dormir de cabeça em paz à noite. E vá abençoando, dizendo, Senhor, obrigado porque eu tenho esse salário, o país está em crise, muita gente desempregada, muitas pessoas formados, pós-graduados, mestrados, não tendo uma remuneração conforme as suas formações acadêmicas, e eu aqui estou empregado, recebendo meu salário, bendito é o teu nome, Senhor. Primeira coisa das situações de gerar maldição é você amaldiçoar com a sua boca tudo aquilo que você ganha. Tudo aquilo que você ganha. Pegue a sua carteira, minha carteira nem está aqui, senão eu ia até mostrar para vocês. Pegue a sua carteira e abençoe, ore com ela. Não é errado fazer isso. Não é errado. Gente, eu oro com o meu cachorro quando ele volta do pet shop. Eu não sei quem é que está botando a mão nele lá para lavar, para passar escova. Entendeu? Vai que é um feiticeiro que amaldiçoa, sabendo que é o cachorro de um pastor. Eu oro com a compra quando vem do mercado. Por que eu não posso orar com a minha carteira? Eu boto a mão na minha carteira, eu digo, Senhor, eu quero essa carteira sempre com dinheiro. Uma vez eu ouvi uma irmã, foi nossa pastora, missionária Teresa. E ela falou uma coisa muito pura e muito simples. Tinha um irmão na igreja, né, e eles passavam muita dificuldade financeira. Mas tinha um irmão na igreja que tinha posses, tinha dinheiro. E ela dizia, é tão bonito o irmão fulano, ele sempre tem um dinheirinho na carteira. Porque para ela essa era a realidade, porque nem sempre ela tinha um dinheirinho na carteira. Às vezes a carteira estava vazia. E quem vive da fé ou do salário, chega no final do mês não tem mais nada. Aí fala para a criançada, gente, come o que tem na geladeira, requenta o almoço. O pai só recebe dia 5, tem que esperar o pai receber. Aí quando o pai recebe, vai no mercado, faz uma compra. Aí come um presunto, aí come uma fruta, mas no finalzinho do mês está apertado. Gente, é isso mesmo. Né? Tem gente que tem muitas posses, nunca vai pensar nisso, nunca vai passar por isso. Mas muitos brasileiros passam. Então,
E ela falava assim, olha, que bonito o irmão fulano, sempre tem um dinheirinho na carteira. Eu tinha 23 anos quando eu vi essa frase. Eu casei com 24. Quando eu casei, eu peguei minha carteira, e eu orei com ela e eu disse assim, Senhor, eu quero sempre ter um dinheiro na carteira. Eu quero sempre ter um dinheiro na carteira. Eu quero, como a missionária Teresa disse, que é bonito um homem sempre ter um dinheiro na carteira. Passei por muitas dificuldades financeiras, por erros meus e por questões que Deus permitiu. Eu estou até escrevendo um livro, Quando Deus Te Leva ao Deserto, que eu vou terminar para o ano que vem, em nome de Jesus, que eu falo sobre os meus desertos e a boa parte deles foram desertos financeiros. E como que eu venci esses desertos? Reeducando a minha vida espiritual, reeducando a minha vida financeira, no sentido da oferta do dízimo, reeducando a minha boca, o meu pensamento acerca das finanças e reeducando a minha santidade financeira. Então, cuidado com a sua boca, meu irmão, porque as palavras têm muito poder. Talvez a irmã que está assistindo essa aula, que é minha aluna, esteja pensando, pastor, mas eu sou crente, mas meu marido não é, meu marido tem uma boca. Então a senhora tem o poder de repreender em nome de Jesus, em silêncio, né? Porque a senhora é uma só carne com ele. Então quando ele falar alguma coisa que não deve, a senhora repreende, fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou uma só carne com ele, mas eu sou a responsável pela presença de Deus nesse lugar. Eu sou a abençoadora nesse lugar. Uma outra situação que gera maldição é você fazer uso do seu dinheiro para fins malditos. Então, aí muito cuidado, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui que podem ser até alvo da sua crítica, mas eu preciso fazer isso. Você é crente, fiel ao Senhor, e aí você tem um filho que fuma maconha. Esse filho está desviado, não é crente. E você vai lá e dá o dinheiro para ele comprar droga. Você está amaldiçoando a sua vida financeira. Você vai falar, mas é coração de mãe, não sei o quê, coração de pai. Você está amaldiçoando a sua vida financeira. Ou você vai lá e ajuda a Legião da Boa Vontade, que é espírita. Ou ajuda a Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, que é católica, que infelizmente está ajudando um culto idólatra. Não vamos entrar na questão da idolatria, mas a Bíblia fala que não terás imagem de escultura, nem darás culto a ela. Está lá em Êxodo capítulo 20. Se eu não vou dar culto, então não pode ter uma paróquia chamada Nossa Senhora do Caravaggio, ou seja lá o nome que for, foi a primeira que me veio à cabeça. Porque o culto é em honra a essa senhora, que foi uma mulher santa, que foi canonizada pela Igreja Católica. Então está tendo um culto em honra a essa pessoa, tem uma imagem dela lá dentro. Então está quebrando o mandamento bíblico lá de Êxodo capítulo 20. Se você dá o dinheiro, mas desde quando eu era católico eu ajudava Costelão de São Cristóvão, no dia do caminhoneiro. Agora eu sou evangélico, eu continuo com essa tradição ajudando. Você está amaldiçoando o seu dinheiro. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Outra coisa que gera maldição financeira é você se associar com os infiéis. Você ter uma empresa, que nessa empresa tem seus sócios, que são infiéis, são ímpios, e fazem transações ilegais. Transações que não são corretas pela lei brasileira. Fazem coisas que são incorretas. Ou até você faz. Eu conheci um camarada, um irmão, vou chamar de irmão por misericórdia, pastor, dirigente de congregação, que era um importador de um exportador. E ele comprava boné falsificado da Nike, da China, em container, e colocava na nota que era toquinha de cabelo para banho, para pagar menos imposto e para que não fosse barrado pela alfândega, porque é produto pirata. Ele estava cometendo crime de descaminho, crime de pirataria, pecado contra Deus, botava os irmãos que trabalhavam na empresa dele para ajoelhar, para orar, pedindo que Deus cegasse os olhos dos fiscais, e estava ganhando dinheiro ilícito com isso. E enriqueceu. E não vai deixar de enriquecer. Porque o diabo também dá dinheiro. Mas ele está contraindo sobre a vida dele uma maldição. E ele tem filhos, tem esposa. Lá na frente essa maldição vai explodir. E quando explodir, ninguém vai poder impedir.
Não é? Veja aí quantos políticos hoje estão presos pela corrupção, pelo roubo, quantos empresários estão presos. A maldição não vai permitir que eles sejam livres da cadeia, que eles sejam livres das consequências do seu erro. Então, são situações que geram maldição. Você quer ter bênção financeira? Seja fiel e correto. Tem um filme que eu não sei se eu vou lembrar o nome, mas com certeza você vai lembrar. É um filme evangélico americano sobre um rapaz que é vendedor de carros e que ele se converte. E ele defraudou muita gente nos negócios e ele vai de casa em casa devolvendo o dinheiro que ele pegou a mais. Tenta, se você sabe o nome desse filme, tenta assistir de novo e ver o que é o caminho da santidade financeira. Se você não sabe o nome desse filme, pergunta a algum irmão da sua igreja que alguém conhece com certeza. Tá bom? Então agora vamos para umas questões que são muito pesadas agora, que é como quebrar uma maldição vinda de Deus. Porque se Deus amaldiçoou, eu recorro a quem? Não é? Como é que eu vou recorrer uma maldição que foi Deus quem colocou na minha vida? Então, vamos lá então. Primeiro, uma maldição vinda de Deus. Discernimento. E análise. Na verdade, não. Na verdade, isso aqui é do diabo. Olha só, eu estou falando errado. A de Deus é reestabelecendo a comunhão. Não está aqui na minha lista para vocês, por alguma razão estranha. Mas eu vou ler para vocês. A do diabo está na lista. Reestabelecendo a comunhão. Então, primeira coisa, reestabeleça a comunhão. Como assim, pastor? Quando você perde a comunhão, por estar fazendo negócios ilícitos, por não estar dando dízimo de forma correta, por não estar ofertando de forma certa, por estar patrocinando o inferno com seu dinheiro, uma série de outras questões, você perde a comunhão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reestabelecer a comunhão. Restabelecendo a comunhão, você passa a fazer as coisas de forma correta. Então, isso ajuda a quebrar a maldição financeira que veio pelos gafanhotos, que foi Deus que com maldição nos amaldiçoou. Segundo ponto, mantendo a santidade. E aí eu coloco a santidade financeira na história. Seja santo, não é? Mesmo que seja difícil, mantenha a santidade. E aí, junto com a santidade financeira. O terceiro ponto é perseverando nos momentos difíceis. E agora, eu tenho uma imagem aqui para você. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Olha só essa imagem. Essa imagem aqui, eu vou ter que virar um pouquinho, ó. Deixa eu puxar meu microfone para cá. Perseverando nos momentos difíceis. Aqui nós temos uma análise muito interessante, ó. Aqui, vida sem Deus. Por mais que você vai na igreja, mas estava fazendo tudo errado, estava sem Deus na área financeira. E você semeava maldição, porque você colhe o que você planta. Estava infiel a Deus, está colhendo o quê? Infidelidade. Estava semeando nada, está colhendo o quê? Nada. Está semeando miséria, está colhendo o quê? Mais miséria. É a lei da semeadura. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então vamos lá. Semeou maldição. O que você vai colher? Maldição. Então aqui está a vida de um amaldiçoado, ó. Tá? A maldição financeira está aqui. Semeando maldição, colhendo maldição. Semeando maldição, colhendo maldição. Semeando maldição, colhendo maldição. Aí você vai quebrar essa maldição vinda de Deus, você vai restabelecer a comunhão, manter a santidade e agora vai ter que perseverar. Por quê? Porque você vai vir para esse quadradinho vermelho. Isso aqui é o pior. Porque você vai estar com a vida com Deus. Opa, percebi, eu estou amaldiçoado, preciso melhorar. Então eu vou começar a semear a bênção. Vou dar oferta, vou dar dízimo, vou cumprir meus votos, tudo certinho. Mas você vai continuar colhendo maldição. Por quê? Porque o que você plantou aqui, onde é que você colhe? Aqui. Você planta hoje e colhe amanhã. O que você plantou ontem, você colheu hoje. Então imagina que isso aqui é ontem, isso aqui é hoje, isso aqui é amanhã.
Então, olha passado. Ai, que ruim fazer isso. Aqui, ó. Passado, presente, futuro. Então, o que eu plantei no passado, eu colho no presente. Se no passado eu plantei maldição, o que eu colho hoje no presente? Maldição. Mesmo que eu esteja plantando bênção hoje no presente. Porque o que eu planto hoje, eu vou colher quando? No futuro. Então, quem planta bênção hoje, vai colher bênção no futuro. Mas está colhendo maldição hoje, porque plantou maldição no passado, ontem. Então, a parte mais difícil para você quebrar uma maldição financeira vinda de Deus é porque você tem que restabelecer alguns conceitos. O primeiro deles é a comunhão, depois é a santidade e depois você tem que manter perseverança. Porque você vai estar dando dízimo, oferta e talvez você não esteja vendo nada acontecer na sua vida ainda. Porque você está colhendo o que você plantou lá no passado de maldições. Ah, pastor, mas eu não plantei nada de errado, mas não plantei nada também. Então você vai colher nada hoje. Aí você está dando dízimo, oferta e não está colhendo nada. Aí dá vontade de desistir. Eu estou sendo fiel, estou dando dízimo, oferta, não estou vendo nada mudar na minha vida. Calma, você está no quadrado vermelho. Aguenta aí. Aqui é a hora de se aguentar. Porque o próximo passo é esse aqui, o azul. Vida com Deus. Quando você semeia bênção e colhe bênção. Semeia bênção e colhe bênção. É onde você tem que estar. Semeando bênção, colhendo bênção, semeando bênção, colhendo bênção, semeando bênção, colhendo bênção. É um círculo interminável da bênção de Deus. Essa imagem aqui está na sala, aqui para você ver melhor. E também está no material didático que você pode baixar aqui no curso, ok? Então você pode viver esse mover para quebrar maldição, para quebrar a maldição vinda por Deus, que é aquela maldição da infidelidade, do dízimo e da oferta. E faça uma oferta de gratidão. Quando você descobre que você tem uma maldição financeira, e você restabelece comunhão, santidade, você persevera, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que fazer uma oferta. Junta um dinheiro que você tem. Tira da poupança, uma economia, algo que você ia comprar, não compre. Junta um dinheiro, vá em alguém que você confia. Um homem de Deus que você tem noção de que esse é um homem de Deus mesmo. Eu posso confiar nele. E vá lá e faça uma oferta. Tá? Porque tem uma questão interessante. Lá em Ezequiel 44:30, eu não coloquei aqui na tela, porque veio agora de bate-pronto. Mas Ezequiel, eu vou pegar minha Bíblia aqui, ó. Ezequiel 44:30, ele diz algo muito interessante sobre quando você oferta para um sacerdote. Ezequiel 44:30. É um ensino incrível. Sem óculos, não dá, né? Vamos pegar o óculos aqui. Depois dos 40, não tem jeito. Ninguém escapa mais. Em nome de Jesus que você escape. Mas eu não escapei. O melhor de todos... Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Isso é incrível. Você quer que a bênção repouse sobre a casa de vocês? Faça uma oferta e entregue a um sacerdote. Não é levar a oferta no culto, no envelopinho. Não é isso que eu estou falando. É você pegar um sacerdote, um pastor que você confia, um homem de Deus, entre em contato com ele e fala: olha, eu quero quebrar uma maldição na minha vida, eu quero liberar uma bênção na minha casa. E Ezequiel 44:30, anota aí, Ezequiel 44:30, diz que vai ser liberada uma bênção na minha casa. E aí você entrega essa oferta a esse sacerdote, ok? E como fazer para quebrar uma maldição quando ela é vinda do diabo? Por uma legalidade que eu fiz, por ter patrocinado o reino do inferno, por ter liberado palavras de maldição. Como é que eu faço para quebrar essa maldição? Agora sim eu tenho aqui os versículos que eu deveria ter do outro. Aqui, ó. Primeiro, como é que eu faço para mostrar isso? Aqui. Primeiro, discernimento e análise. Então, como é que é? Você lembra que eu falei no começo sobre o atleta que comeu algo que contaminou a sua saúde e teve que fazer um tratamento e tudo mais? Então, discernir e analisar
é muito importante. Quando eu estou tendo problemas financeiros, eu começo a pensar, o que eu fiz de errado? Onde é que foi que eu errei? Onde é que foi que eu pequei? Eu preciso descobrir aonde está o furo da bala. Eu tenho que saber. Porque é aí que eu vou fazer a minha cura, a minha terapia, o meu tratamento. É aí que eu vou regenerar o meu organismo espiritual, financeiro. Segundo ponto, mapeando... Opa, deixa eu vir mais para cá. Mapeando as circunstâncias, o mapeamento das circunstâncias. Que é, não, eu estava gastando dinheiro demais com isso, e aí pequei, estava meio desviado, bebi, fiquei gastando cerveja, pagando cervejada. Esse ato amaldiçoou minha vida financeira. Ou não, eu gastei dinheiro com pornografia, amaldiçoou o seu dinheiro. Gastei dinheiro com idolatria, amaldiçoou o seu dinheiro. Então você mapeou a circunstância. Como é que eu faço mapeamento? Eu pego um caderninho, eu não vou nem mostrar para vocês porque tem coisa particular. Eu pego um caderninho e eu anoto tudo. Por exemplo, situação com fulano de tal. Arranjei um problema aí com alguém. Eu vou e começo a mapear. Quando começou esse problema? Dia tal. Por que começou esse problema? Eu falei tal coisa que não devia. Não, ele falou, eu não gostei, respondi mal. Não, nem ele, nem eu. Começou de outra pessoa. Eu vou mapeando, vou analisando as circunstâncias. Para eu ter um mapeamento, isso aqui, ó. É exatamente isso. É um mapa. É o Waze que você usa aí, o Google Maps, que você bota lá para te levar em outro lugar e ele vai te levando e o carro, o GPS. É um mapa. O mapeamento é isso, você fazer um mapa do que aconteceu na sua vida até o estado que você está agora. Quando começou o teu problema financeiro? Você lembra? Eu quis abrir uma empresa e eu acreditei que ia dar certo e gastei todo o meu dinheiro em maquinário e ainda fiquei com dívidas. E a empresa deu errado. Ponto, começou aí. Anota no mapa, faz o mapeamento. Aí o que você fez para tentar resolver isso? Não, daí eu tinha como pagar a conta, mas eu acabei comprando um carro e aí piorou. Bota lá. Porque o segredo do mapeamento é você sair do buraco que você está e nunca mais voltar para ele. Então você tem que aprender com os seus erros. Tá? Um outro ponto é a oração estratégica. Porque orar, querido ou querida, não é só você ficar falando. Chorando, né? Aquela oração bem espiritualizada, bem pentecostal. Não. Orar é uma arma de guerra. E você precisa saber orar. Vamos dar um exemplo, então, de quem abriu uma empresa e comprou os maquinários e quebrou, faliu. Então, a oração é, Senhor, eu dei um passo maior que a minha perna. A tua palavra diz que todo homem que vai construir uma torre precisa primeiro calcular os materiais para que não aconteça de chegar no meio da construção e ele não consiga concluir e seja zombado pelos outros. Eu não tive sabedoria, eu não calculei, eu dei o passo maior que a perna. Por isso, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe e eu quero cancelar essa legalidade de não ter aprendido com a palavra de Deus. E eu quero manter a minha santidade financeira recuando agora. Eu preciso de estratégias espirituais. Então, a oração estratégica é você criar no ambiente espiritual a forma com que Deus te dê esse pensamento estratégico e essa maneira de conseguir vencer o problema que você está. Isso aqui serve para a vida, não é só para o problema financeiro, não. Casamento, filhos, ministério, tudo. Oração estratégica é a resposta. Inclusive eu tenho no ITEP, aqui no site carloribas.com.br, no menu cursos, mesmo menu que você comprou esse curso aqui, eu tenho o curso de intercessão profética. E ali eu dou todo o treinamento em 6 ou 7 aulas, com várias videoaulas em cada uma dessas aulas, sobre oração estratégica, tá bom? Já estou vendendo meu peixe aqui. E, por último, fazendo uma oferta de gratidão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vai que dá certo. Olha lá, Kiel 44:30. Consegui, de improviso, colocar aqui o versículo, ó. Fazendo uma oferta de gratidão, a oferta que está descrito lá em Ezequiel 44:30. Ok? Depois você dá um pause no vídeo, copia tudo isso, coloca no caderninho, porque é muito importante ter esse material aí com você. Lembrando também que o nosso material didático para download está aqui embaixo, e ele tem todas essas informações e muitas outras, tá? Eu também estou liberando um presente para vocês abaixo do material didático. A imagem que eu coloquei antes deixa eu achar ela aqui. Tempo da colheita, isso aqui, ó.
Também está aqui na página para você ver aqui embaixo da tela, maior para você poder observar, e também está no material didático para você baixar, tá bom? Você pode baixar, imprimir. Quero te lembrar que esse curso, essa Masterclass, esse seminário online, você pode acessar ele durante 30 dias, do dia 29 de dezembro ao dia 29 de janeiro, e pode chamar os irmãos da igreja para assistir. Se você é pastor, seria muito interessante que você anotasse tudo isso e ministrasse isso na sua igreja. Se você quer um dia que eu vá na sua igreja ministrar esse conteúdo ou outros conteúdos mais profundos ainda, entre em contato com a gente no meu site, não é? Aqui no site carloribas.com.br, tem aí o menu Convide o Pastor. Clica lá, manda uma mensagem pra gente, é super simples, eu não cobro para pregar a igreja. Eu sei que hoje em dia tá difícil, né? É difícil confiar em quem levar, e é difícil também porque tem gente que cobra, né? Só vai por tanto. Não, comigo é diferente. Então entre em contato com a gente, que o meu objetivo é pregar o evangelho e abençoar a sua igreja, a sua vida. Lembrando também que tem um certificado para você baixar, contando com as horas-aulas desse curso, e você pode baixar o certificado para o número de pessoas que você está deixando assistir essa aula, ok? Tenha certeza que você é um aluno cristão e tem santidade financeira. Então você vai saber usar esse material com sabedoria, não defraudando ninguém. Você não vai vender isso aqui para alguém. Você vai ser abençoado e não ser amaldiçoado por isso. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa ter uma vida santa, valorosa, abençoadora, diante do Senhor. Que a tua vida seja alvo de glorificação para Deus e de vergonha para o diabo. Não esqueça da lei da semeadura. Tudo que você semeia, você colhe. É inevitável. Nós colhemos coisas ruins hoje porque semeamos coisas que não devíamos no passado. Então mude a sua conduta e comece a semear boas coisas a partir de hoje. Se você tiver interesse, faça outros cursos do nosso ministério aqui no ITEP. Tem curso de libertação, angelologia e demonologia, tricotomia, que você vai aprender sobre espírito, alma e corpo, intercessão profética, vai aprender as orações estratégicas, orações de guerra, jejum, unção com óleo. E também no meu site do CETIB, você tem cursos de batalha espiritual em alto nível. Eu vou colocar aqui o site, em alto nível, para você poder estudar comigo, cetib.com.br. São vários professores, são várias aulas, várias matérias, é realmente alto nível e é uma escola incrível, você não pode perder. Entra no site lá, cetib.com.br, e conheça mais. Olha, nós passamos um pouquinho mais de 1h12 aprendendo juntos, compartilhando conhecimento, e eu sei que isso vai enriquecer a sua vida. Agora, nunca esqueça, o conhecimento precisa ser colocado em prática. Se você apenas ouvir e assistir essa aula e não colocar nada em prática, infelizmente nada vai mudar na sua vida. Mas se você decidir praticar, lembrar do quadradinho vermelho, tem que perseverar, aguentar firme, que vai ter um momento difícil mesmo, mas que o próximo momento aí no futuro vai ser um momento de vitória, onde você vai plantar bênção e colher bênção. Deus vai te abençoar poderosamente. Não esqueça que você é um bendito de Deus. Você não foi feito para ser amaldiçoado. Não viva num quadro de maldição financeira. Saia agora disso, sendo fiel a Deus, tendo santidade financeira e fazendo a coisa certa. Deus te abençoe. Obrigado por me assistir até aqui. Eu te vejo nos nossos próximos cursos, em nome do Senhor Jesus.